quantas medicações a gente usa para fazer o tratamento para ficar bom? Como que a gente consegue se recuperar de uma trombose? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico, especialista em cirurgia vascular e angiologia, e aqui você está no melhor canal sobre má circulação, trombose e embolia do Brasil. Hoje o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente poder tentar ajudar um pouco. Sou daqui do Rio de Janeiro, tenho trombose venosa na perna direita, descobri tem uns 3 meses. Estou me tratando com Clexane e Rivaroxabana. Minha perna está um pouco inchada, porém não sinto dor. Devo continuar com os remédios ou procurar novamente o médico para pedir um remédio mais forte? Primeira coisa que me chamou a atenção, pessoal, sempre siga as recomendações do seu médico. Aqui eu não consigo ter acesso aos seus exames, saber o seu caso. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção é o seguinte: você provavelmente não está fazendo um acompanhamento regular e está usando 2 medicações, Clexane e Rivaroxabana. Não sei o que aconteceu de fato com você, se foi um caso muito grave, mas é o seguinte: normalmente a gente usa só uma medicação para tratar a trombose. Por quê? Porque usar 2 anticoagulantes, na maioria das vezes, é muito, pode expor a pessoa ao risco de sangramento. O Clexane, ele é uma heparina, ele é um remédio que a gente precisa, por exemplo, fazer injetável. O Clexane, o Versa, são medicações onde a gente tem que administrar de forma subcutânea, através de injeções debaixo da pele, naquela gordurinha debaixo da pele. Por quê? Porque se a gente tomar comprimidos, por exemplo, de heparina, o nosso fígado quebra, inutiliza esse remédio, por isso que tem que ser na forma injetável. Já a Rivaroxabana, que você me falou que faz o uso, ela sim é em comprimido. Com relação a esses medicamentos, tomar o Clexane com a Rivaroxabana, exceto em casos especiais, não é usual. Na grande maioria das vezes a gente faz ou o Clexane ou a Rivaroxabana. A segunda coisa que me chamou a atenção é o quê? Você me perguntou se você deve continuar os remédios ou procurar novamente o médico para pedir um remédio mais forte. Com relação à trombose, a gente não pode simplesmente ir para casa e fazer o tratamento sem acompanhamento. Por quê? Como que você sabe se o seu caso, se o trombo está melhorando, se a perna está se recuperando, só com que, no caso, você está sentindo? Isso é muito pouca informação. Na grande maioria das vezes, embora a perna apresente melhora, desinche, né, ela começa a ficar menos pesada, menos dolorida, de forma assim, só vendo os sinais e os sintomas é muito pouco. A trombose é uma doença grave, a gente pode ter o quê? Ficar com a perna inchada e dolorida para o resto da vida. Esse trombo, dependendo do estágio do tratamento, pode soltar dali e parar em outra parte do corpo, geralmente no primeiro mês de tratamento. A gente pode ter casos onde a trombose ela não responde bem aos remédios, então tudo isso interfere, é importantíssimo o acompanhamento regular de pelo menos 3 em 3 meses em casos normais, casos mais graves às vezes até menos, para a gente ter certeza que a pessoa está melhorando. A gente precisa, em algum momento do tratamento, repetir o exame. Quem te garante que o trombo está melhorando ou não? Será que ele diminuiu? Será que ele está igual? Será que ele aumentou? Se você ficar tomando remédio em casa sem voltar no médico, não, a perna está melhorando. Tá melhorando, tudo bem, mas e o trombo? Será que não são as veias laterais que estão ajudando? Por exemplo, imagina a rua da sua casa. Tem a rua principal e tem várias ruas laterais. Se tem um engarrafamento na avenida principal, você não sai pelas avenidas laterais, pelas ruas laterais? Da mesma forma o nosso corpo. Às vezes o trombo não está melhorando com remédio, o sangue está indo pelas ruas laterais, e talvez seja caso de trocar a medicação, não sei, só estou dando um exemplo para você entender a importância do acompanhamento médico regular e no momento que o seu médico que está te acompanhando julgar necessário, solicitar exames para acompanhar o que de fato está acontecendo naquela circulação. Não é garantido que o trombo vai melhorar com a medicação, não é verdade? Como é que você vai ter certeza disso? Quem te garante? Se você não fizer exame, não tem como ter certeza. Claro, na grande maioria das vezes melhora, mas se você está achando que toda a trombose melhora, não. Tem trombos, inclusive, que não respondem à medicação e ficam maiores e crescem. Isso pode acontecer. Não é tão comum, mas existe essa possibilidade. Então, 2 recomendações principais que eu tenho para te fazer de forma genérica. Não sei qual é o seu caso, não acompanhei o que aconteceu com você, se foi um caso de altíssima gravidade, mas usar Clexane e usar Xarelto, que é a Rivaroxabana,
é redundante. Na grande maioria das vezes a gente opta por um ou por outro, exceto em casos muito graves nós vamos fazer a associação dos dois. Geralmente durante a internação, quando a pessoa vai para casa, na grande maioria das vezes não. Mas se foi recomendado o tratamento dessa forma, siga as orientações do seu médico. Segunda coisa, é preciso fazer o acompanhamento regular. Não tem como confiar no remédio, não dizendo que o remédio não faça efeito, mas não tem como você ter certeza que o remédio está agindo se você não repetir os exames e ver se de fato a circulação está melhorando. Então tudo isso é importante no tratamento. O acompanhamento regular talvez seja o segredo principal para a gente poder melhorar a pessoa de uma trombose. Por quê? Porque se você viu que não está fazendo efeito, logo troca o remédio, tenta outra opção. E agora, com relação a procurar um remédio mais forte ou um remédio diferente, vai depender de caso a caso. Sem a gente acompanhar aquele tratamento, sem a gente saber repetir os exames, saber se o trombo está melhorando, não tem como saber qual remédio usar. O Xarelto é mais forte que o Pradaxa, o Clexane é mais forte do que o Eliquis. Na maioria das vezes eles têm a mesma função, estabilizar aquele trombo para o nosso próprio organismo reabsorver. Talvez você esteja pensando que o remédio que você toma para trombose, ele quebra trombo, ele destrói trombo. Não, na grande maioria das vezes não é isso que acontece. Trombolíticos, alteplase, reteplase, streptokinase, uroquinase, esses são os remédios que quebram trombo. Eles são chamados de trombolíticos, mas eles são tão fortes que talvez você nem tenha ouvido falar deles. Por quê? Porque eles são usados em ambientes hospitalar, pelo risco de sangramento, dentro da cabeça, no intestino, né, pelo tubo digestivo. Então, na maioria das vezes, esses remédios que a gente usa em casa, eles estabilizam o trombo para o nosso próprio organismo reabsorver. Então, na grande maioria das vezes, quem faz o papel é o seu corpo. É o seu corpo através da plasmina, através de outros mecanismos que vão quebrar aquele trombo. A função dos anticoagulantes é estabilizar para quê? Para o trombo não crescer e causar uma má circulação tão grave a ponto da pessoa perder uma perna. É o quê? Interromper aquele processo de formação de trombo para dar tempo para o nosso organismo ir lá e reabsorver esse trombo. Então, na grande maioria das vezes, não é remédio mais forte. O Clexane é mais forte do que o Xarelto, que é mais forte que o Pradaxa, que é mais forte que o Eliquis. Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, o remédio, os anticoagulantes, estabilizam o trombo para o nosso organismo ir lá reabsorver ele. Então você não precisa procurar o médico para pedir um remédio mais forte, você precisa procurar o médico para fazer o acompanhamento, para ele definir o melhor momento de repetir os exames e ver se o seu organismo está dando conta de reabsorver, de melhorar aquele trombo e se de fato você vai manter o Clexane junto com a Rivaroxabana, que na grande maioria das vezes ou a gente usa só um ou a gente usa só o outro. Espero ter ajudado um pouquinho vocês, lembrando que sempre eu não estou vendo os exames, não sei as suas condições de saúde, não sei o que aconteceu com você, o seu caso. Aqui a gente traz informação de forma generalista, tá joia? Então siga as recomendações do seu médico e faça o acompanhamento regular. Então, se você quiser entender como se proteger para não ter uma trombose novamente, como blindar a sua circulação contra essas doenças, não ter uma trombose, uma embolia, eu vou deixar aqui a recomendação para você ir na descrição desse vídeo e clicar para conhecer o protocolo antitrombose. É o nosso programa avançado, onde a gente te entrega um método para blindar a sua circulação contra a trombose, te proteger contra a embolia e, de fato, você ter o quê? Um método, um passo a passo, um roteiro para combater a má circulação e não ter que passar por nada disso. Se você quiser entender como funciona esse método baseado em 3 pilares, vai na descrição desse vídeo e clica no link para conhecer o protocolo antitrombose. É um programa avançado onde a gente ajuda pessoas que nunca tiveram trombose e não querem passar por isso. A gente ajuda pessoas que estão em tratamento da trombose com exercícios para combater a má circulação e é um programa também que atende pessoas que já tiveram a doença e não querem passar por isso de novo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho caso você se interesse por esses temas, quer saber mais sobre essas doenças, saber dicas de como se proteger contra a má circulação. Se você gosta desses temas, para você ser notificado de tudo que acontece por aqui, então se inscreve e ativa o sininho e já deixa aquele like, clica no gostei, deixa aquela curtida se você aprendeu muita coisa importante aqui com a gente hoje. Deixa também nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida e se não tiver nenhuma dúvida, tudo bem. Sugestões dos próximos vídeos, se você está gostando aqui do canal, para a gente entender o que está passando aí do outro lado. Te espero no nosso próximo vídeo. Até logo!